Se você é daqueles que quer saber um pouquinho mais sobre jejum intermitente, que já ouviu falar muito dessa prática milenar, que agora virou queridinha do mundo fitness, fica comigo aqui nesse vídeo. Amores lindos do canal de nutrição mais descomplicado do mundo! Se você não é inscrito ainda nesse canal, já aproveita, tecla o dedinho aqui, se inscreve, tá? Para vocês receberem todos os conteúdos da Nutri em primeira mão. E para você que já me acompanha, deixa o seu joinha aí também, porque é importante para o YouTube entender que meu conteúdo é relevante para você, tá bom? Então vamos começar esse vídeo falando um pouquinho sobre jejum intermitente. O que é essa prática que eu falei que é milenar e que agora virou a queridinha nas dietas. Gente, com essa forma que o jejum intermitente ganhou aí de conhecimento, tem muitas pessoas que falam algumas coisas que a gente precisa tapar os ouvidos, tá? Por quê? Porque muita gente fala do jejum, mas realmente não sabe como essa prática funciona. Então, antes da gente ir para esses 6 passos de como começar a fazer um jejum intermitente, vou logo avisando aqui. Não vem reclamar que tá fazendo jejum, que não tá conseguindo emagrecer, que tá só passando fome, tá? Por quê? Porque você não deve estar fazendo o jejum correto, tá? Primeira coisa, entender que jejum intermitente tem começo, tem meio e tem fim, tá? Não é um jejum aleatório e nem você vai fazer todos os dias. Cuidado! Esse é um dos erros que geralmente as pessoas cometem e por isso que ele não funciona para o emagrecimento. Então a gente vai para os 6 passos para você ir avançando no jejum intermitente e conseguir ter resultado. Porque o jejum, ele vai te levar ao emagrecimento pela produção de corpos cetônicos. Ou seja, você ao invés de estar usando a glicose como energia, vai usar os corpos cetônicos. Ou seja, quebrar a tua gordura corporal em forma de corpos cetônicos e utilizar aí para ser a energia macro do teu organismo e conseguir emagrecer, secar essa gordurinha aí, tá bom? Então vamos a esses 6 primeiros passos para você conseguir fazer o jejum. Primeiro passo para você iniciar nessa vida de jejum intermitente é iniciar com pelo menos 12 horas de jejum. Gente, dá um descanso nessa boca aí de mastigar, tá? Então, começa a praticar o jejum com pelo menos 12 horas. Na verdade, essas 12 horas não vão ser bem um jejum, mas é preciso que você comece de algum ponto de partida. Então, você pode começar fazendo 12 horas sem se alimentar. E aí a gente já vai até para o segundo passo, que é, para ficar mais fácil, você deixa de comer um pouquinho mais cedo no dia anterior e depois retorna para comer mais tarde. Por quê? Porque aí você usa a parte da dormida, do sono, como se fosse uma parte melhor para se fazer o jejum. Até porque você vai estar dormindo, vai estar inconsciente e não vai ficar com fome. Então isso já ajuda. Por exemplo, quero fazer 16 horas de jejum. Eu paro de comer 8 horas da noite do dia anterior e volto a comer meio-dia do outro dia, tá? Então fica muito mais fácil. Terceiro passo, prestem atenção. Saiba por que você está fazendo jejum, Olha como é interessante você saber por que você quer fazer jejum. Não adianta dizer porque a amiga disse que é bom, porque um conhecido falou que emagreceu fazendo jejum. Porque o jejum é isso e é aquilo. Você tem que ter o seu porquê. Porque quando a gente entende a motivação de se fazer aquilo, é muito mais fácil você conseguir seguir aquele processo. Então, o jejum, ele pode ser feito por diversas coisas. Eu já falei aqui que ele tem diversos benefícios. Na saúde mental, na longevidade, na digestão, no emagrecimento. Então, por que é que você está fazendo jejum? Me responde aí. Então, depois que você se responder essa pergunta, é que você vai saber quantas horas de jejum que você precisa fazer, porque cada determinada hora ali, 16 horas, 18 horas, 24 horas, vai servir para um benefício completamente diferente, tá? E aí vamos de quarto passo. O quarto passo é entender o quê? Se eu tô de jejum, é jejum, tá? Eu não posso consumir nada que quebre o meu jejum. Então, Nutri, posso consumir um suplemento tal?
Não pode. Jejum não pode ter nenhum macronutriente, nenhum carboidrato, nenhum lipídio, nenhuma proteína dentro do jejum, porque senão você quebra essa produção dos corpos cetônicos, tá? Então, no máximo, você vai poder tomar um café sem açúcar e sem adoçante, um limão, tá? Um limão que, apesar dele ter um pouquinho de macronutriente, que é o carboidrato, não vai ser suficiente para quebrar jejum. Pode também água e chás, também sem adoçar, tá? Então, muito cuidado com isso aí. E aí a gente já pode ir pro quinto passo, que é entender que jejum não é competição, tá? Não é competição. Não é entrar no jejum e aí depois no outro dia. Ai, fiz 20 horas. Ai, fiz 22 horas. Eita, amanhã eu vou fazer 24 horas. Meu Deus, calma. Não é assim que se faz jejum intermitente. Jejum intermitente tem os horários programados, como eu falei. Tem hora pra começar e tem hora pra acabar. E não é competição, gente. Não é porque você vai fazer mais horas de jejum que isso vai te trazer mais resultados, não. Esse fechamento de tempo do jejum, ele é feito diretamente ali de forma individual para você e de acordo com os benefícios que eu falei aqui, né? A tua motivação de fazer jejum. E aí a gente já pode ir pro sexto passo, que eu acho que é o mais importante, tá? Não é o jejum do seu amigo que vai servir para você, não, tá? Por quê? Porque o teu amigo faz 16 horas de jejum e tá conseguindo. E você já começou a fazer 16 horas e não tá conseguindo resultado nenhum. Cuidado. Por quê? O jejum, a coisa mais importante não é ele. É o que você consome fora do jejum, na janela de alimentação. Então eu acho que esse é o passo mais importante. Para se fazer jejum, você precisa primeiro ajustar a tua alimentação. Não adianta comer muita porcaria aí e aí depois querer fazer jejum para compensar. Não, porque senão você não vai cair na produção de cetose, não vai produzir os corpos cetônicos e não vai adiantar nada para o emagrecimento. Então, se liga aí dessas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Curte, que eu já pedi pra curtir, mas vou pedir de novo porque vocês esquecem, né? Vou pedir, pode curtir aí no final do vídeo. E aí, pode aguardar também o próximo vídeo que vai ter muita dica legal. Beijo!